Ao vivo, pode começar. Ainda não chegou ninguém. Tá granulando aqui um pouquinho o som. Vamos ver. Eu imagino que na segunda-feira, 10h30 da noite, não seja o melhor momento aqui. Mas, ainda mais de carnaval. Boa noite, Everton. A gente está querendo transmitir algumas informações aqui, algumas análises aqui de Venezuela. E acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso. Infelizmente, aí está no meio do feriado. Mas não é. Só que a gente não tem com relação a isso, né? Tem coisa acontecendo que. Então, isso que está me. Bom, e aí eu acabo afligindo você também. Então eu transmito aí um pouquinho dessa aflição. Mas olha, estou agradecendo aí a todos por estarem sintonizando aí comigo hoje à noite. Eu só queria trazer um pouquinho mais de colorido. Eu fiz uma live semana, uns 2, 3 dias atrás, com relação à questão da Venezuela. Agora, estamos vendo como isso já está se alastrando, ou seja, a política do governo central do Brasil. Vamos recapitular qual era o problema. Uma imigração tremenda que está ocorrendo já há um tempão, com relação a colapso completo aí da Venezuela, sistema econômico da Venezuela, sistema político, eu acho que até está estável, porque o Maduro conseguiu concentrar todas as forças para proteger o governo dele, então não existe mais um Estado venezuelano, existe só o governo e as forças de proteção do governo, e então isso é como se constitui a Venezuela. Ela como Estado é um Estado falido, um Estado fracassado. A população está fora do contexto. A comunidade venezuelana, do povo venezuelano, já não é mais representado pelo seu governo, pelo seu Estado. O Estado não está mais lá para proteger o seu povo. Então o povo agora vai começar a debandar. Isso é natural. E o Brasil, claro, que vai ser um grande receptor, já tem sido aí durante já mais de ano. E o problema tem aumentado à medida que as greves, não greves, mas assim, as faltas de recursos na Venezuela para alimentar o seu povo e dar saúde, etc. Isso tem contribuído com esse aceleramento, com essa aceleração, acho que é a palavra errada, desculpa, a aceleração dessa migração. Mas isso botou muita pressão ali na região de Boa Vista. Então, não obstante, como se não bastasse isso, a Venezuela tem um clamor antigo aí por território de dentro da Guiana. Já fez algumas incursões ali. Então, isso é tão recente quanto alguns meses atrás. E aí reativou essa disputa daquela parte da Guiana. Não sei se eu gostaria de apresentar o Rodrigo Teixeira, que está aqui comigo. Ele é analista político também. Sei, Rodrigo, você gostaria de mostrar aqui um pouquinho o mapa? Tudo bem? Fala aí para o pessoal. Vamos lá. Vou colocar o mapa aqui na tela, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil para entender. Exato. Esse território que está em disputa entre a Venezuela e a Guiana, ele chama Guiana Essequiba. É um enclave que fica bem ali no meio entre os dois países. É uma coisa que vem desde a época da colônia, quando tinha aquela Colômbia gigante, etc. A Venezuela tornou-se um país independente, mas ainda tinha ali um enclave de terra um pouco abandonada. Em 1814, os ingleses começaram a ocupar aquela região, mandando colonos, etc., para poder fazer extração. Essa coisa foi crescendo. Quando chegou em 1834, 1835, tinham muitos ingleses naquela parte do país. E desde então, começou-se aqueles conflitos entre os venezuelanos, já uma nação independente, e os colonos. E isso fez com que os ingleses fossem cada vez mais para o oeste, porque era um território abandonado,
e etc. Essa coisa foi evoluindo sempre com essa demanda venezuelana por esse território, porque eles viam nisso que eles tinham algum tipo de titularidade sobre o assunto, e a coisa evoluiu e chegou-se no ponto que está hoje, em que aquele território ele é gerido pelo Acordo de Genebra, que ele determina que aquela é uma região contestada sob posse da Guiana, mas cuja titularidade ainda está em discussão. É esse pedacinho vermelho que está aqui no mapa que vocês estão vendo. Ele é mais da metade do território da Guiana, então por isso que esse é um assunto tão caro para o nosso país vizinho. Essa questão... Oi, desculpa, pode falar. É bom pontuar, para dar um pouquinho de contexto. Essa região ela representa quase que 2/3 da Guiana, e a Guiana ela tem quase 1 milhão de habitantes, ou até menos, um pouco menos de 1 milhão de habitantes. E essa região ela é depopulada, ela não é uma região muito populosa da Guiana, ou seja, o povo guianense, talvez em função desses acordos, em função dessa disputa, não fizeram grandes incursões para povoar aquela região. Então temos aí uma região quase que depopulada, fronteiriça com a Venezuela, rica em recursos naturais. E outra coisa, a população é de menos de 1 milhão de habitantes. Vamos botar isso em contexto. A Guiana tem menos de 1 milhão de habitantes. A Venezuela tem mais de 30 milhões de habitantes. E, em termos de força bélica, a Guiana tem menos de 2 mil integrantes das Forças Armadas da Guiana, enquanto que a Venezuela, em termos totais, ou seja, incluindo as forças nacionais, forças de segurança internas... Eu posso detalhar um pouco o poder militar da Venezuela? Acho que fica mais em contexto. Como o Luiz falou, a Guiana tem menos de 3 mil soldados profissionais para defender aquele território. Em contrapartida, as Forças Armadas da Venezuela, que eles chamam de Força Armada Nacional Bolivariana, tem cerca de 130 mil homens ativos. E ela é estruturada em 5 partes. Eles têm o Exército, eles têm a Marinha e eles têm a Aeronáutica. Eles têm a Força Nacional, que daí que se gerou aquele embrião da Força Nacional Brasileira, que o presidente desloca para os estados quando tem um conflito. E tem também a Milícia Nacional, que isso assim, é insignificante, é um bando de gente mal treinada, mal armada, que funciona só para descer o cacete em militante, basicamente. Então, tudo isso agrega um montante de 130 mil militares. Poxa, é muito. Se você comparar com os 3 mil da Guiana, é uma briga completamente desigual. E por isso que a Venezuela está correndo para tentar efetivar, de fato, essa manobra, se eles vão ou se eles não vão. Porque a Guiana não tem capacidade de resistir a esse confronto. Agora, se a gente colocar uma comparação entre a Guiana e entre o Brasil, ou entre a Colômbia, que são os dois países as grandes potências regionais que fazem essa divisa com a Venezuela, a briga fica um pouco mais interessante. O Brasil tem cerca de 300 mil militares ativos e a Colômbia tem cerca de 370 mil militares. Ou seja, faz um volume tremendo. Eles não conseguem vencer um confronto contra nós. Aí, essa participação do Brasil como um mediador, como um garantidor da soberania da Guiana. Sim, eu acho que é isso numa situação de confronto bélico, da Venezuela invadindo Guiana. E, olha, o que tem ali? Tem recursos naturais, sim. Então, a Guiana é rica em recursos naturais, tem petróleo, tem uma série de coisas. A Venezuela é capaz de explorar esse petróleo? Vamos lembrar, eu acho que, Rodrigo, você pode mostrar aquele gráfico do PIB agora, é um momento interessante para a gente analisar como é que anda a economia venezuelana. E é um desastre. Eles estão voltando no tempo, basicamente. Então, acho que o gráfico, assim que ele se apresentar, a gente pode narrar um pouco melhor. Mas o contexto aqui, que na era Chaves, tínhamos aí um PIB de pouco menos na faixa aí de um pouco mais de 200 milhões de dólares, 200 bi de dólar, e à medida, durante o período Chaves e Maduro, em função do alto preço dos petróleos e
e a concentração do PIB venezuelano nesse tipo de commodity, o PIB chegou a bater aí quase 400 bi de dólar. No entanto, ultimamente ele tem caído. Em 2015, aqui como o teu gráfico está mostrando, Rodrigo, chegou a está caindo para menos de 300, está na faixa de 300 bi, e os relatórios que eu tenho, que vêm aí de investidores internacionais, o PIB hoje da Venezuela chega a pouco mais de 200 bi, ou seja, voltou atrás quase que 20 anos. Né? Você pode voltar aquele gráfico? Ai, perdão. Caiu aqui. Ele voltou atrás no tempo. Então, temos aí um regresso econômico. Então, considerando que está tendo um regresso econômico, será que a Venezuela, em termos de reservas, a Venezuela tem uma reserva para fazer investimento, a não ser que venha, assim, um padrinho de fora e que queira explorar isso e usar a Venezuela como a ponta de lança de exploração desse território. É muito possível. A Rússia é um tremendo parceiro para isso. Eu acho que cabe até como estrategicamente a Rússia entraria aí, porque de fato, em termos de circulante para fazer investimento, a Venezuela é zero. Então eu imagino que tem alguma coisa aí vinculada. Eu estou especulando aqui, tá, amigos? Então isso aqui sou simplesmente um especulador. Eu acho que faz uma das possibilidades. Faz muito sentido. Eu vou tirar aqui o gráfico, tá? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Luiz, porque a gente viu no noticiário, tem coisa de 2 meses, que a Venezuela vai lançar o Bitcoin deles, né? Vai lançar a moeda criptografada que vai ser lastreada na reserva de petróleo. E para levantar esse lastro, a Rússia fez um grande aporte financeiro nisso. Eles que são basicamente os garantidores dessa moeda. Então isso já demonstra o interesse russo naquela região. Se você olhar os armamentos da Venezuela, boa parte deles são russos. Não Nos anos 80. E eles trocaram recentemente o armamento. Eles tinham armamento norte-americano até 10, 20 anos atrás, que eu saiba, e trocaram completamente por armamento russos, né? Até novos russos, etc. Trocou a base do fuzil do exército venezuelano é o AK-103. Ele foi trocado no comecinho da década. Então, a gente já observa nesses últimos 20 anos uma mudança na modalidade de estruturamento das Forças Armadas. Eles estão abandonando aquele eixo norte-americano e passando para o eixo vermelho, basicamente. E também a gente pode observar, é uma possibilidade também os chineses, né? A China está estruturando um novo canal no Suriname para poder suplantar os americanos no canal do Panamá, até com um diâmetro maior para poder permitir o tráfego de navios de maior porte. Então, temos que observar isso com muito cuidado. E importante lembrar também que em 2015 a ExxonMobil descobriu uma série de novos poços e áreas com concentração de combustível fóssil, tanto no litoral, ali do norte da Venezuela, quanto bem nessa região da Guiana, que tá sendo contestada pela Venezuela. Então, esse também pode ser mais um dos motivos pelos quais a Venezuela está tentando fazer essa movimentação. Eu imagino que acho que os argumentos econômicos da Venezuela invadir já estão aí, já estão alinhados. Interesses também que poderiam estar por trás desses argumentos econômicos também já estão alinhados. A Venezuela não é capaz economicamente de financiar uma guerra. Então ela vai precisar de giro externo para financiar essa guerra sem custo. E quais são os benefícios? Os benefícios estão a Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, mesmo que o preço do petróleo não aumentar, em termos de volume e ainda de sobrevida, que isso dá, vamos entender que os postos de petróleo da Arábia Saudita no Oriente Médio, não há mais visibilidade de uso a partir de 2040, final de 2030, 2040. Esse é pouco tempo que
temos aí de uso de petróleo. Então, imagine a pressão que o Oriente Médio está passando, a Rússia também está passando por isso. Então, temos aí um contexto, de novo, o petróleo sendo um dos fatores muito importantes aí, para estar incentivando a Venezuela a tomar esse tipo de postura. Independente disso, né, aqui o que acontece na nossa terrinha com relação a isso? Rodrigo, pode mostrar aquele mapa de Boa Vista, por favor? Só para quem está assistindo ter uma boa ideia do que a gente está falando aqui, só para dar um contexto da onde que o Brasil se insere, né, nesse jogo. Olha, se vocês olharem bem esse mapa, basicamente cria uma espécie de uma península entre a Venezuela e a Guiana. Então, a Guiana e a Venezuela são, de certa maneira, envolvem Roraima. E Boa Vista está bem naquele limite, bem naquela situação fronteiriça. Então, qualquer atividade, qualquer incursão militar, não só incursão militar, mas a migração que pode acontecer da Venezuela para Boa Vista, veja como Boa Vista está basicamente a boca do funil. Imagine agora, nós já estamos recebendo imigrantes turcos. Então, eles, legalmente, eles não são considerados refugiados. Agora, imagina se houver uma incursão bélica, se houver, de fato, aí um problema de batalha, de guerra nessa região. Sabe o que vai acontecer? É muito provável que aí esses imigrantes que começam a vir serão considerados refugiados. Aí entra numa outra situação legal. O Brasil não tem nem como se proteger disso, basicamente vai ter que acabar com o problema. Já está tendo que acabar com o problema de refugiado econômico quando não precisava. Vamos entender, a maioria dos refugiados não são refugiados, eles são migrantes econômicos. A maioria dos países rechaça ou rejeita esse tipo de migração. O Brasil recentemente passou uma lei e no Senado, essa lei obriga o país, tira o poder do país de limitar esse tipo de imigração econômica, certo? Então, o que acontece? Nós estamos completamente expostos como sociedade. Imagina que a Venezuela tem 30 milhões de habitantes e na nossa lei não há limite, também não há controle. O que significa isso? O controle, se alguém é documentado ou não, e se alguém já tem passagem pela polícia ou não. Então, esse tipo de controle não existe mais na nossa legislação. Então, tem que fazer. Está pegando o som, está falando que o som está ruim. Desculpa. Deixa eu ver se eu trocar aqui, tirar o meu microfone, eu vou colocar o. Ele está meio robótico, ele está distorcendo um pouquinho. Oi. Agora não dá para te ouvir, tá mudo. Alô? Ainda tá mudo. Tá mudo. Não dá para te ouvir. Tenta sair e entrar de novo, vamos ver se vai. Não dá para ouvir. Tenta fechar e aí a gente volta de novo aqui, da onde parou. Você tá me ouvindo, Luiz?
Fecha o navegador e entra de novo. Vamos ver se volta. Aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Tá escutando, Rodrigo? Agora tá perfeito. Agora tá Perfeito. cristalino. Ok. Bom, eu não sei onde é que eu parei. Me dá uma recapitulada aqui, Rodrigo, rapidinho. Você estava falando sobre a questão da fronteira, o problema do fluxo de imigrantes. Bom, então, o fluxo de imigrantes, o problema é o seguinte, a nossa lei de imigração, ela não estabelece limites. Então, você tem a imigração que está ocorrendo hoje, é uma imigração econômica. Contra a imigração econômica, todos os países têm limites. Não só a migração econômica, também migração, bom, imagina que de má fé, ou seja, pessoas que cometeram crimes nesses países de origem. Uhum. Então, no Brasil, os dados são que 30% estão entrando sem documentação. Então, nós não temos controle legal ou capacidade de fazer o controle sobre o limite das pessoas que entram e a origem. Basicamente é isso. Nós temos que acatar essa migração. Nós não temos muito recurso aí para fazer a deportação, né? A maioria dos imigrantes agora, de acordo com a nova lei, eles descriminalizaram imigração ilegal. Então, ou seja, você pratica imigração ilegal e isso não é mais crime. Então, o Brasil é um dos únicos países que isso foi imposto. Isso é um absurdo, porque expõe. Quem é que vai estar exposto? O povo carente da região, Boa Vista, o povo carente ali vai ter que fazer fila no Sistema Único de Saúde, a segurança pública, a qualidade de vida nas praças, por tudo aquilo que é sustentado pelo povo brasileiro, e sobretudo os mais carentes, esses é que vão sofrer o impacto imediato dessa migração sem limite. Claro que aí o que acontece? Já 40 mil venezuelanos já sobrecarregaram Boa Vista, tá? Imagina que há um conflito bélico. Se houver um conflito bélico, aí vai haver uma migração de outro tipo. É uma migração de refugiado. Aí sim a legislação é muito mais abrangente e muito mais acolhedora ao refugiado. Então, se isso acontecer, pode haver um influxo não só maior de pessoas dessa região, não só da Venezuela, como também da Guiana, possivelmente até da Bolívia, não sei se vai, da Bolívia não, da Colômbia, se vai envolver a Colômbia nesse aspecto, mas sem dúvida da Venezuela, só que agora eles vêm com um crivo legal muito mais fácil, porque agora o Brasil é meio que forçado a abraçar esses refugiados. Então, nesse contexto, o Brasil está totalmente exposto em termos de nossa infraestrutura, nossa capacidade de atender a todos esses que entram. O nosso povo vai ficar secundarizado em termos de legislação, fica secundarizado a esses novos entrantes. Isso é um absurdo que foi assinada essa lei, foram senadores da República que passaram isso, PSDB que propôs essa lei, passou no último momento, o Temer vetou uma série de coisas, melhorou um pouco para nós brasileiros nesse aspecto. No entanto, a lei de imigração ainda é muito pior do que tínhamos antes, quando tínhamos o Estatuto do Estrangeiro. Então, para começar a poder nos proteger, precisamos revogar essa nova lei e reestabelecer o Estatuto do Estrangeiro, que existia antes. O Brasil sempre foi um país aberto, acolhedor, mas havia também proteção ao cidadão brasileiro. Nessa nova lei não há proteção do cidadão brasileiro. Então é um disparate completo, não há raciocínio lógico
que estabeleça que essa lei é boa para o brasileiro, que ela é contra o povo brasileiro. Enfim, é essa lei hoje que está nos regendo e que vai estar nos expondo a agora talvez um potencial conflito bélico aí que vai acontecer. E olha, essa questão da Venezuela não é um discursinho, uma medida aqui, um novo plano que vai resolver. Isso é um problema profundo, grave. A Venezuela está em implosão, o povo venezuelano está completamente desamparado. Se for para tomar as medidas certas contra a Venezuela, temos que agir contra o governo venezuelano. Agir na Venezuela. E se for para ter intervenção militar, há muitos intervencionistas que me seguem, a primeira intervenção militar que eu faria na Venezuela, tá? Exatamente para depor um tirano. Segundo, faria lá na Bolívia. Mas, independente disso, desse papo intervencionista, que eu sei que não agrada a muitas pessoas, independente disso, mas como o jogo geopolítico é outro, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais sorrateiro do que até mesmo o jogo político interno no Brasil, temos que falar tal qual a coisa se apresenta, tá bom? Porque é disso que eles falam sempre, tá? Quando se joga o jogo geopolítico, não tem essa de politicamente correto, não podemos falar isso, não, podemos falar assim porque isso ocorre. É isso que é o linguajar entre as nações. Lá fora do âmbito político interno, político externo, quem manda mais é quem pode, é quem tem poder. E quem tem poder está sempre mandando e as pessoas e os países estão se defendem de uma maneira muito agressiva. Então, temos que falar a língua tal qual ela é, tá? Não podemos mais ter essa restrição também de falar com relação ao nosso, o que é o Brasil, o que o Brasil poderia representar nesse movimento de nações vizinhas aqui, nossos. Então, Rodrigo, passo a palavra aí se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que o grande problema é o seguinte, abaixa só um pouco o seu volume, que eu estou com um retorno aqui. Obrigado. O grande problema é que as pessoas... O Brasil, já de muito tempo, adota a política internacional do bom mocismo. O Brasil é aquele cara que acha que, assim, tá legal com todo mundo, é a coisa inteligente a ser feita, sendo que você não faz política internacional dessa forma. Você não consegue fazer política sem fazer inimigos, porque quando você faz inimigo, você está defendendo o seu interesse. Por isso que as pessoas deixam de gostar de você. E em relação à intervenção militar, essa é uma questão um pouco mais complexa, porque... Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, tá. A Venezuela, embora tenha um exército praticamente do tamanho de 1/3 do exército brasileiro, não seria um passeio uma intervenção lá, porque eles são inferiores em marinha, tanto que teve o caso que a fragata mais moderna da Venezuela ficou ancorada quase 5 anos no Brasil, porque os caras não tinham dinheiro para rebocar, não tinham expertise para poder fazer o reparo. Mas eles, de forma muito inteligente, talvez observando o que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, eles investiram muito em artilharia antiaérea. Então, um combate sobre a Venezuela não teria apoio aéreo, nem de avião, nem de helicóptero. Isso é uma coisa por terra. E isso custa muito, ainda mais naquela região que tem pouca infraestrutura, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá da fronteira. E é uma guerra é uma carnificina. É o que a gente viu em Vietnã. Qualquer guerra na selva é muito custosa. Mas, voltando especificamente à intervenção, é preciso ficar claro que quem sustenta o regime do Maduro são os militares. Então não é a questão de você botar a tropa lá, o exército vai insurgir contra o governo, você derruba e você coloca uma coisa nova no lugar. É muito pelo contrário, teria que ser uma coisa com respaldo da população. E da mesma forma que se tentou fazer no Brasil com aquele malfadado Estatuto do Desarmamento, eles desarmaram totalmente a população da Venezuela. Então, não existe como a população lá pegarem armas contra o regime. Então, teria que ser feita toda uma logística de armar a população lá para eles poderem fazer algum tipo de oposição, enquanto o Brasil ou a Colômbia, ou talvez uma força-tarefa americana ou da ONU, enfim, que faça uma pressão sobre aquela região. Agora, o Brasil parece que finalmente acordou, está fazendo algum tipo de pressão sobre aquilo, porque nós, ativistas e tal, nós vamos falando há bastante tempo sobre essa coisa que o PT fez com a nossa política externa, que nós somos cofiadores daquele fiasco. A Constituinte da Venezuela,
essa opressão com a oposição que acontece do lado de lá, tudo isso, essa concentração de poder do Maduro e antes disso do Chávez, o Brasil foi cofiador desse fiasco. Então, assim, se a gente ajudou a criar, a gente tem que ajudar a desmontar. Agora, até que custo, quem vai pagar essa conta e qual vai ser a consequência, vale muito do que o governo atual, do que a ONU decidir a respeito. Agora, é difícil falar em ONU, porque para você poder fazer qualquer tipo de ação lá, você tem que ter o veto unânime do Conselho de Segurança. E tem um paizinho que tem o veto contrário, que é a Rússia. Então, assim, quer dizer, até quando a Rússia vai deixar a ONU ou os outros países do mundo interferirem na questão? Talvez seja uma ação com respaldo da OEA, porque os Estados Unidos, eles são membros da OEA. Então, tem que ver qual vai ser o caminho para que você consiga fazer esse desmonte desse fiasco na Venezuela, né? Bom, eu acho que a gente já cobriu o tema aqui, Rodrigo, a gente vai evoluir com isso, talvez fazer lives um pouco mais curtas, aí, mais informativas. Agora, recentemente, o Temer anunciou que vai acomodar essa migração, essa migração que está entrando no Brasil, vai acomodar os outros estados, então vai fazer um grande plano nacional, enfim, mais um custo, mais um gasto, mais um projeto de acomodação, e isso tudo tem uma origem. A origem não temos uma chancelaria com espinha dorsal, com linha mestre de atuação, não temos Ministério das Relações Exteriores, seria a chancelaria, com objetivos claros. O Brasil, as vontades do Brasil, os objetivos do Brasil. E o Brasil tem esses objetivos, tem essas vontades, mas elas não estão sendo representadas, então nós estamos sempre acomodando. E quem paga tudo isso é o contribuinte brasileiro. Eu vou só contar uma curiosidade. Se de repente houver algum conflito e não ser 40 mil, 100 mil, 200 mil, mas vier 1 ou 2 milhões de imigrantes, ou que seja mais, a população é muito grande, que seja 10 milhões, imagine 10 milhões entrando no Brasil. Temos capacidade, adoraria ter capacidade e tá absorvendo essa mão de obra que está entrando. Uma economia punjante, etc., eu acho que seria até... Mas não é o caso agora. Nós temos um Estado assistencialista com estrutura de SUS totalmente não bem estruturado, temos uma previdência quebrada, temos uma segurança pública que não existe. E, bom, estamos aqui fazendo esses grandes planos aí, porque alguma lei que foi imposta, e ninguém fala da lei, né? Estamos falando de acomodar. Então temos que ir na raiz do problema. E, bom, estamos só fazendo essa alerta de novo, mais uma vez. Esse problema está evoluindo aí com uma certa rapidez. Estamos aqui monitorando, estamos vendo. O Temer hoje fez esse pronunciamento de acomodação dessa questão de imigração. Bom, se houver alguma questão, vamos abrir para questões aqui, né, Rodrigo? Caso contrário, a gente encerra. Só fazer alguns comentários aqui, só para encerrar. Eu acho que é importante. Quando nós falamos sobre refugiados, a fragilidade, o X dessa questão, eu não sei como é que é a demografia do pessoal que está acompanhando, mas é importante lembrar que Roraima não é São Paulo, não é Porto Alegre, fica na região norte, que já é uma região mais pobre, já existe uma fragilidade com toda a estrutura governamental que tem lá naquela região, da forma que está. Imagina você ter um influxo de uma população desesperada, o cara não tem onde dormir, as pessoas dormem na praça, a calamidade do sistema de saúde é tão grande que boa parte dos habitantes da região norte dependem dos navios hospitais da Marinha para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Então, há uma fragilidade constante naquela região que um grão de areia balança completamente a balança, né? E só para finalizar uma curiosidade, você comentou sobre a ineficiência do Itamaraty. O Rex Tillerson fez uma turnê pela América Latina e ele ignorou o Brasil. Ele encontrou o presidente da Argentina 2 vezes, inclusive ele foi até Bariloche para poder conversar com ele, e ele ignorou
o Brasil. Não conversou com ninguém daqui, não recebeu o presidente, não recebeu o nosso chanceler, não fez nem escala no nosso país. Quer dizer, o primeiro-ministro de Israel fez uma viagem aqui para a América Latina, foi a primeira vez que um chefe de governo israelense veio na região. O Brasil tem a maior comunidade judia da América Latina e ele não passou por aqui. Quer dizer, o Brasil se tornou um anão diplomático e isso é muito triste. Isso aí é um problema maior, a gente vai tratar disso, porque isso mostra o quão avassalado o nosso país é com relação à ONU. A ONU já controla o Brasil, né? Nós não temos o brasileiro no controle do Brasil. Isso, a soberania não é do brasileiro. Temos uma soberania do Estado e esse Estado é controlado por esse grande jogador externo. Então, quando a gente entender isso, a gente começa a entender como é que esses absurdos se apresentam. Como é que exatamente você falou, eu me lembro, acho que você mencionou também o vice-presidente, né, que o Pence, quando visitou também, não fazia questão de vir para o Brasil, não tem o que falar com o Brasil, ele fala com a ONU. Né? Para que falar com o Brasil? Fala com a ONU comanda o Brasil, a chancelaria brasileira é subserviente a tudo da ONU. Então, para que falar com o ministro das Relações Exteriores do Brasil? Então, esse tema acho que merece uma próxima. Vamos encerrar por aqui esse tema. Já levantamos o alerta, agora damos um pouquinho mais de informação. Se você está chegando só agora, volta um pouco no vídeo, porque tem algumas informações aí mais didáticas de onde que é a área de disputa, onde que é a Boa Vista, as populações proporcionais, 30 milhões na Venezuela, 1 milhão na Guiana, 300 mil pessoas ali na Boa Vista. Então, temos aí uma situação. Depois acho que a gente vai voltar com mais conteúdo militar aí, falando como é que a gente tem, como é que as nossas forças estão se apresentando aí, o que a gente pode fazer. Só que, vamos lembrar, essas forças de defesa do Brasil, elas estão completamente amarradas pela legislação brasileira. Então, a gente tem aí uma Ferrari para poder acelerar, mas não podemos, né? Por causa da nossa própria Constituição, das leis que esses partidos aí que estão no comando do Brasil têm passado para cada vez mais limitar nossas forças de segurança. É assim que eles atingem os seus objetivos. Bom, é isso, meus amigos. Qualquer coisa vocês podem colocar aí questões aqui, basicamente embaixo desse live, vou me mandar inbox e a gente vai estar respondendo e vamos estar alertando aí com relação à evolução desse tema. Então, muito boa noite. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Não, é basicamente isso. Tá bom, então. Tem que esperar para ver. Tá ótimo. Amigo, muito obrigado, hein? Muito boa noite aí. Aproveita o final do carnaval. Pode deixar. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos ter aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá encerrando aqui, eu acho.